História do Uruguai. O país que já foi considerado a Suíça da América. O Uruguai, situado na porção meridional da América do Sul, é um país de dimensões modestas, mas de grande relevância histórica e social no cenário sul-americano. Encravado entre os gigantes Brasil e Argentina, o Uruguai ocupa uma extensa faixa da região natural conhecida como Pampa, marcada por vastos campos, suaves ondulações e rica biodiversidade. Com uma área de aproximadamente 181 mil quilômetros quadrados e uma população estimada em pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes, o país figura entre os menos populosos do continente, atrás apenas do Suriname e da Guiana. A história do Uruguai começa muito antes da chegada dos europeus. Povos indígenas, caçadores-coletores, habitavam a região há cerca de 7.000 anos antes de Cristo, deixando vestígios arqueológicos como as pinturas rupestres de Xamangá. Entre os povos originários, destacam-se os charruas, guaranis, minuanos e chás, que viviam em harmonia com a natureza e desenvolviam diferentes formas de organização social e cultural. Às vésperas da colonização, estima-se que entre 10 e 20 mil indígenas habitassem o território. A chegada dos europeus iniciou-se no início do século XVI. Há registros de que, em 1502, uma expedição portuguesa liderada por Gonçalo Coelho e Américo Vespúcio tenha alcançado as costas do atual Uruguai. Anos depois, entre 1512 e 1514, portugueses exploraram a região, seguidos por espanhóis como Juan Díaz de Solís, que em 1516 navegou pelo estuário do Rio da Prata. As primeiras tentativas de colonização europeia, no entanto, foram frustradas pela ausência de metais preciosos e pela resistência feroz dos povos indígenas. O século XVII marcou o início da efetiva ocupação europeia. Os espanhóis introduziram a criação de gado, que viria a transformar-se numa das principais fontes de riqueza da região. Em 1624, foi fundado o primeiro assentamento permanente, a Missão Franciscana de Vila Soriano, destinada à catequese e integração dos indígenas. Ao longo do século, a disputa entre espanhóis e portugueses pela posse do território intensificou-se, especialmente após a fundação da Colônia do Sacramento por portugueses em 1680, estrategicamente posicionada diante de Buenos Aires. Essa rivalidade resultou em sucessivas trocas de domínio da região, estabelecidas por tratados como o de Utrecht, Madrid, El Pardo e Santo Ildefonso. A região da Banda Oriental, como era conhecida, tornou-se palco de conflitos militares e diplomáticos, com invasões, cercos e batalhas que envolveram as potências coloniais da época. A fundação de Montevidéu, em 1726 pelos espanhóis, consolidou a presença hispânica e estabeleceu a cidade como importante fortaleza militar e centro econômico. No início do século XIX, influenciado pelos movimentos de independência que varriam a América Latina, o Uruguai entra em nova fase de transformações. A região foi cenário de lutas entre espanhóis, portugueses, brasileiros e os revolucionários locais liderados por figuras como José Artigas. Conflitos como a invasão portuguesa e a subsequente anexação da Banda Oriental ao Brasil sob o nome de Província Cisplatina, desembocaram na resistência dos chamados 33 Orientais e na Guerra da Cisplatina. O desenlace ocorreu em 1828, quando, por meio do Tratado de Montevidéu, o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata reconheceram a independência do Uruguai, dando origem à República Oriental do Uruguai. Frutuoso Rivera tornou-se o primeiro presidente e, em 1830, foi promulgada a primeira Constituição Nacional. Contudo, a consolidação do país como nação independente foi marcada por profundas divisões políticas, principalmente entre os partidos Colorado e Blanco, cujas rivalidades desencadearam longos períodos de instabilidade e guerras civis. O século XIX foi um período turbulento, com episódios como a Guerra Grande, que envolveu potências estrangeiras como França, Reino Unido, Brasil e Argentina,
e deixou o país arruinado. A partir da segunda metade do século, o Uruguai passou a receber grandes levas de imigrantes europeus, especialmente espanhóis e italianos, que contribuíram para a diversidade cultural e o desenvolvimento econômico. O rebanho de ovelhas multiplicou-se, impulsionando a economia baseada na exportação de carne e lã, enquanto Montevidéu consolidava-se como centro urbano e portuário. No início do século XX, o país viveu um período de reformas e modernização sob a liderança de José Batlle y Ordóñez, responsável por avanços significativos nas áreas política, social e econômica. Foram instituídas leis trabalhistas, previdência social, laicização do ensino e separação entre Estado e Igreja. O Uruguai conquistou fama de Suíça da América, graças à prosperidade, estabilidade e políticas progressistas. Entretanto, a prosperidade foi abalada pela crise econômica global de 1929, levando a tensões sociais e políticas. Golpes de Estado e governos autoritários marcaram as décadas seguintes, mas o país retomou o caminho democrático, alternando períodos de estabilidade e crise. Nas décadas de 1950 e 1960, a queda na demanda por produtos agrícolas e o aumento do desemprego fomentaram o surgimento de movimentos sociais e guerrilheiros, como os Tupamaros, que desafiaram a ordem estabelecida. A resposta foi a instauração de um regime militar em 1973, caracterizado por repressão política, censura, tortura e perseguição a opositores. A economia sofreu forte retração, o desemprego disparou e a pobreza se agravou. Contudo, a resistência popular e um referendo rejeitando uma constituição imposta pelos militares abriram caminho para o retorno à democracia em 1984, com a eleição de Júlio Maria Sanguinetti. A partir de então, o Uruguai consolidou-se como uma das democracias mais estáveis da América Latina, promovendo reformas econômicas, melhorando indicadores sociais e investindo em educação, saúde e bem-estar social. Nas primeiras décadas do século XXI, o país destacou-se por políticas progressistas, como a legalização do aborto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da cannabis, tornando-se referência em direitos civis e inclusão social. Hoje, o Uruguai é reconhecido por seu alto índice de desenvolvimento humano, baixa corrupção e qualidade de vida. Com um PIB per capita de cerca de US$ 17.000 e IDH considerado muito alto, o país figura entre os mais desenvolvidos do continente. Sua trajetória, marcada por desafios e superações, faz do Uruguai um exemplo de resiliência, tolerância e compromisso com a democracia, consolidando sua importância no cenário sul-americano. Essa é a história do Uruguai, esse pequeno mais importante país sul-americano. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, um abraço e até o próximo vídeo.